Hoje nós vamos falar como destravar as bênçãos de Deus na sua vida. Hoje nós vamos abordar pontos aonde vão fazer com que você venha fluir aquilo que Deus tem para você, aquilo que você herdou através da vitória de Cristo. Fica comigo nesse vídeo, bora para ele. A maioria das pessoas elas ficam correndo atrás da bênção, mas elas ainda não compreenderam que elas não precisam correr atrás da bênção, mas a bênção vai vir até elas. Todos nós que cremos em Cristo somos muito, mas somos muito mesmo abençoados. Então hoje eu quero dividir com você, se caso você se sente preso, você se sente acorrentado, hoje nós vamos destravar essas correntes que impedem de você viver a bênção de Deus. Eu quero pegar um texto muito bacana, muito interessante da palavra em Efésios 1:3. Ele é um texto bem claro, mas eu quero desenvolver com você esse texto para que a gente venha compreender até o final desse vídeo como destravar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, basicamente o texto já nos entrega que nós somos abençoados em todas as coisas. Aqui a palavra toda significa no sentido absoluto. Então você é abençoado em tudo, não te falta nada. Então por que você se sente que não é abençoado? Talvez as coisas na sua vida estão travadas, não vão. Parece que coloca a marcha do carro, mas ele não pega. Então nós vamos hoje abordar aqui 4 pontos que podem fazer com que a nossa vida seja travada, seja acorrentada e seja retida. Mas uma coisa antes de nós irmos para esses 4 pontos, eu quero falar aqui dentro desse texto ainda, uma coisa muito bacana, que é o que? Nós temos que ter uma consciência espiritual que nós somos abençoados. Não adianta se nós ainda não tivermos a transformação de nossas mentes para compreender que já somos abençoados em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo, verdadeiramente você não vai ser abençoado. Mas se você está em Cristo, se você busca Ele, se Ele é o Redentor da sua vida, se Ele é o seu Senhor, então você precisa ser abençoado. E a bênção não significa sucesso financeiro, sucesso profissional. A bênção é você ter uma identidade, uma capacitação em Deus, sabendo que não importa se caiam 10 mil à sua direita, caiam 1000 à sua esquerda, você sabe que você está sendo protegido 100% pelo Senhor. Por quê? Porque você serve esse Deus de bênção, esse Deus criativo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que venceu a morte e Ele faz você mais do que vencedor. Então também eu quero uma outra coisa que eu falei aqui, sobre nós temos a consciência, a transformação de nossas mentes, a compreensão que somos abençoados. É um texto que Deus fala com o povo de Israel, mas eu acho muito bacana, que era para ele ter esse tipo, para eles terem esse tipo de consciência. Se você pegar em Jeremias 29:11, diz assim: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha os planos que Deus tem para o povo. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então esse é o pensamento que Deus tem do povo dele. E nós somos povo dele. Então qual que é o pensamento que Deus tem sobre você? E você tem que, isso tem que estar dentro de você. Você precisa compreender que Deus ele quer boas coisas para você. Ele tem bons planos. E esses planos são quais? Prosperar, não causar dano nenhum a você e poder dar a nós uma esperança e um futuro. Deus se preocupa com o nosso futuro. Deus se preocupa que nós sejamos pessoas que possam desenvolver, fluir na vida. Deus não nos colocou aqui para que a gente seja pessoas que não têm propósito de vida. Mas eu quero aqui abordar com você agora 4 pontos que podem travar a sua vida. E esses 4 pontos para mim são principais. Tem muitos pontos, mas esses daqui para mim são os principais. E o primeiro que eu quero abordar aqui com você é o pecado. O pecado, ele trava muito as bênçãos de Deus em nossas vidas. O pecado, ele consegue nos afastar de Deus. Em Isaías 59:2, depois você procurar lá na sua Bíblia, Isaías ele fala: o que faz separação de nós e Deus é os vossos pecados. Isaías 59:1, ele fala que Deus não está com a mão retida, encolhida para que não possa abençoar. Na verdade, Deus quer nos abençoar. Porém, a bênção não chega para nós pelo fato de nossos pecados. Os nossos pecados nos separa da presença de Deus, nos separa da glória de Deus, nos separa de Cristo. E indo pelo princípio que nós iniciamos em Efésios 1:3, que quando nós estamos em Cristo, nós temos todas as bênçãos. Então, se nossos pecados nos afastam de Cristo, então nós não somos abençoados. Então, uma das coisas que você precisa
eu e você desenvolver em nossas vidas é uma vida de santidade. Temos que nos guardar para o Senhor. Somos povo dele, somos pessoas separadas para o Senhor. Segundo ponto, porque para mim esse ponto do pecado não precisa desenvolver muito. Ele já está bem esclarecido na minha e na sua vida. Segundo ponto, falta de perdão. A falta de perdão é algo crucial na vida de todo cristão. Se nós não perdoamos, Jesus não pode nos perdoar. Depois da oração do Pai Nosso, ali no Mateus no capítulo 6, depois que Jesus fala da oração do Pai Nosso, ele fala assim: se vós não perdoarmos aquele que vos ofenderam, eu não posso perdoar vós diante do meu Pai. Ou seja, não há negociação, não há meio termo, não há meio perdão. É necessário que nós perdoamos aqueles que nos fizeram mal. Temos que perdoar. O perdão é uma das correntes, das prisões que fazem com que a gente não consiga acessar as bênçãos que foram reservadas para nós antes da criação do mundo. Deus tem coisa grande, muito grande para todos nós. Porém, se nós não conseguimos perdoar aquele que nos fizeram mal, não conseguimos ter acesso às bênçãos de Deus. O perdão, ele é necessário ser forçado, ele é necessário ser buscado. Então, se você não consegue, se caso você foi muito ferido, então você tem que orar, você tem que buscar, você tem que perdoar, você tem que lançar a palavra do perdão. Mesmo você não querendo, mesmo os seus sentimentos não colaborando com a sua atitude, mas o que vale diante do reino espiritual é a atitude. Se sua atitude é obedecer a palavra de Deus e perdoar, o sentimento será curado. Nem que você tenha que perdoar 10.000 vezes essa pessoa. Jesus falou, quando Pedro chega para Jesus e fala: quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes 7? Jesus falou, não, 70 vezes 7, 490. Ou seja, perdoe abundantemente as pessoas. Então acho que o assunto do perdão também aqui a gente já desenvolveu bacana, não temos muito o que falar, na verdade é uma questão de posicionamento. Outra coisa, palavras negativas de maldição. Terceiro ponto, palavras negativas de maldição. É uma das coisas que todos nós temos que desenvolver em nossas vidas, porque muitas vezes nós mesmos nos colocamos para baixo e nos amaldiçoamos com as nossas próprias palavras. E não só palavras, mas pensamentos também, pensamentos negativos contra nós mesmos. Quando nós começamos a colocar em nós, sentir incapacitados e começarmos a nos diminuir. Quando a gente começa a se diminuir, quando nós começamos a aceitar a sermos pessoas que não vão desenvolver uma boa vida, não temos capacidade de fazer tais coisas, aí já começa um declínio gigantesco a não ter acesso às bênçãos de Deus. Temos que ser pessoas que têm propósitos, têm objetivos, acreditam, perseveram, insistem, buscam. Tem um texto muito bacana ali em Mateus, eu não sei te dizer onde está, mas diz assim: aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, este encontra, e aquele que pede, recebe. Então, uma vida onde nós temos propósito, temos alvo, temos meta, temos planejamento e buscamos aquilo com bastante eficácia, por mais que venha o cansaço, mas a gente começa a buscar aquilo e não deixa com que a negatividade parece que está longe e a gente começa a criar palavras negativas ou pensamentos, começamos a nos diminuir, e isso faz com que a gente se afaste da bênção de Deus. Então é uma necessidade muito grande de você vigiar as suas palavras, vigiar os seus pensamentos e começar agora a tomar posse da palavra de Deus e começar a lançar a palavra de Deus. E uma das palavras que eu trouxe aqui é a palavra que Deus disse lá em Jeremias 29:11. Ele sabe o pensamento que ele tem sobre você. Então, se ele falou que ele quer te prosperar, então você já tem que entender: eu sou próspero. Se ele tem um futuro para você, então você já tem que entender: eu tenho um futuro promissor, porque o Senhor tem um futuro para mim. Então Deus, ele tem bênçãos para nós, as bênçãos já estão derramadas, elas já foram nos dadas, porém existem coisas que nos impedem de estar tomando posse dessas bênçãos. Último, quarto ponto que eu quero desenvolver, não é menos importante, na verdade ele é bem importante. O quarto ponto é o ponto da desobediência. A desobediência é uma das coisas que causam, na verdade, distanciamento de uma forma bem larga das bênçãos de Deus. O maior exemplo de desobediência que nós temos na Bíblia, tirando Satanás, é Adão e Eva. Eles viviam no lugar da bênção. Eles estavam no jardim onde não tinham fome, não tinha nudez, não tinha pecado, não tinha necessidade. Na verdade, eles eram pessoas criadas para reinar,
Só que a partir daquele momento que eles desobedeceram ao Criador, eles não puderam ter acesso ao lugar de bênção, ao lugar de gozo, ao lugar de plenitude. Então, se você desobedece a palavra, se você desobedece pai e mãe, se você desobedece a Deus de alguma forma, você vai ser retirado do lugar de plenitude e você vai ter restrição às bênçãos, às melhores porções do reino de Deus. Então existe uma necessidade muito grande de o povo de Deus começar a obedecer a palavra, a obedecer o mandamento de Cristo, a obedecer a vontade do nosso Senhor. Então não negocie a obediência, não tenta burlar a palavra de Deus, não tenta arranjar um jeitinho para tentar manusear a palavra de Deus ao seu favor. Não seja fariseu, não seja hipócrita, seja verdadeiro com a palavra, seja honesto com a palavra, porque se você obedecer a palavra, você vai extrair os melhores manares da palavra de Deus. Tem um texto em Isaías também que eu não me lembro agora, mas Isaías fala assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então a obediência é uma chave gigantesca para nós termos acesso às bênçãos de Deus. Então hoje eu quero finalizar esse vídeo destravando as bênçãos de Deus na sua vida, que a partir de hoje, se você seguir esses 4 pontos, eu tenho certeza que as bênçãos de Deus vão ser abundantes na sua casa, na sua vida e por onde quer que você necessita que elas se manifestem. Deus abençoe sua vida, fica com Deus, compartilhe esse vídeo, deixa aquele likezão, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.